Olá, estudantes, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu lápis, seu caderno e acompanhar na tela com a gente o que vocês vão precisar anotar da nossa aula de hoje. Então anotem lá, componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, revisão dos jogos esportivos, aula de número 48, e não esquece de colocar a data de hoje. Componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, revisão dos jogos esportivos, aula de número 48. e não esquece de colocar a data de hoje. Muito bem, agora que vocês já fizeram as anotações iniciais, nós vamos passar para vocês os materiais que nós utilizaremos na nossa aula de hoje. Pode acompanhar com a gente na tela quais os materiais. Então hoje nós vamos precisar que vocês mantenham aí com vocês o caderno para anotações. Também vamos precisar que vocês providenciem uma bola de plástico, um balde e uma bolinha de tênis ou uma bolinha de papel, certo? Então a gente vai deixar um tempinho para vocês separarem esses materiais e a gente já retorna com as nossas atividades de hoje. Bom, pessoal, então para a gente começar a nossa aula de hoje, como a gente passou para vocês lá no início, né? Nós vamos estar fazendo uma revisão dos jogos esportivos, né, professor André? Isso mesmo. Então, tudo que a gente trabalhou aí no decorrer do segundo trimestre, nós vamos falar um pouquinho aí nessa aula de hoje. Isso mesmo. E antes da gente iniciar, né, essa revisão, porque hoje nós começamos o terceiro trimestre, né? Dentro desse terceiro trimestre, nós vamos estar trabalhando com vocês a dança e a luta, né, professor André? Isso aí. Só que antes da gente começar, propriamente dita, a parte da dança, que é o que a gente vai iniciar o terceiro trimestre, nós vamos falar com vocês hoje um pouquinho sobre os jogos esportivos, né, fazendo uma revisão aí, recapitulando algumas atividades até e algumas classificações que a gente conversou no decorrer do trimestre passado, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então, agora como nós estamos fazendo essa recapitulação aí, essa revisão, né, do segundo trimestre, aproveitando também que nós estamos no ano que aconteceu as Olimpíadas, né, que era para ter ocorrido no ano de 2020, acabou acontecendo agora em 2021, né, e vocês aí alguns acompanharam, outros nem tanto, né, por conta do horário também, né. Esse ano foi meio difícil, né, professor André? Foi meio complicado aí de conseguir acompanhar todos os jogos, né, mas teve algum ou outro que a gente conseguiu acompanhar, ou não só os jogos, mas também todas as outras modalidades, né. Nós trouxemos aqui uma imagem para vocês, para ver quais desses esportes aí que estão na imagem que vocês conseguem observar e ver que você assistiu, ou que você acompanhou, ou que você viu algum resultado aí. Lembrando que nessa imagem, né, que vocês estão observando aí, a gente tem várias modalidades, né, professor André? Acho que a maioria delas que são modalidades olímpicas, né, que tiveram presentes nas Olimpíadas, né, nem sempre com a representação do nosso país, né, nas Olimpíadas, mas estiveram presentes nas Olimpíadas, que são consideradas modalidades olímpicas, mas pode ser que tenha uma ou outra aí que ainda não se encaixa dentro das Olimpíadas, né, professor André? Mas é importante a gente verificar, assim, né, que a quantidade que tem de modalidades olímpicas, né? A ideia dessa imagem é justamente essa questão, né? A gente vê a questão que nem ali, vocês vejam, por exemplo, a primeira modalidade lá, que acho que deve ser o karatê, né, professor André? Pela imagem parece ser o karatê. Parece ser o karatê, né? Porque a imagem, daí depois ali a segunda, provavelmente é o salto com barreira, né? Que, então a gente vê que existem algumas, como as imagens também estão meio só a sombra, né? Sombra preta, né? Muitas vezes a gente fica meio em dúvida qual modalidade né? E qual se encaixaria dentro dessas modalidades. A gente consegue ver que tem o futebol, que tem o vôlei,
a ginástica, tem algumas modalidades que a gente consegue o surf ali, né, que tem a prancha, isso mesmo, né, canoagem. Então a gente consegue identificar algumas aí das modalidades. E além das imagens, nós também trouxemos para curiosidade, né, professora Carol, o quadro de medalhas da seleção brasileira, né, de todas as medalhas que o Brasil conseguiu conquistar aí nas Olimpíadas de Tóquio de Tóquio 2020, porque era para acontecer em 2020, né, mas aconteceu em 2021. Então vocês vejam aí, né, a gente fez uma tabelinha, né, com as medalhas. Então, só, claro, vocês já acompanharam aí, né, nas notícias, mas só para a gente estar recapitulando, quais foram as modalidades que o Brasil ganhou medalha, né? Então, a primeira modalidade foi a ginástica artística, né, professor André? Isso. Que a gente teve a oportunidade aí de ganhar 2 medalhas, né? Uma de ouro e uma de prata. Exatamente, professora Carol. E nós tivemos também medalha de bronze, né, no atletismo, tivemos medalha das 3, né, ouro, boxe, prata e bronze no boxe, aí tivemos medalha também na canoagem de velocidade, tivemos medalha no futebol, né, pela segunda vez consecutiva, depois de muitos anos tentando, né, conseguiu medalha novamente. No judô, na maratona aquática também, né, professor André? Na vela, no skate, né, que tivemos uma boa apresentação aí dos atletas no skate. No surf também. Na natação. No tênis de campo, que foi uma medalha histórica aí, né, professor André? Exatamente, que a gente trabalhou, né, o tênis de campo aqui no nosso segundo trimestre. E também conseguimos medalha no vôlei, que foi também uma das modalidades que nós trabalhamos aí também no segundo trimestre. Então, vocês vejam só, né? A seleção brasileira conseguiu 21 medalhas aí nessa Olimpíada, né, de Tóquio, e de várias modalidades, conforme a gente passou para vocês. Mas a gente achou interessante trazer esse quadro de medalhas e até fazer essa relação, como disse o professor André, né? A gente acabou passando para vocês algumas modalidades, que era o voleibol e o tênis de campo, e que coincidentemente a gente conquistou medalhas nessas modalidades, né? Então, a gente achou interessante também estar trazendo essas questões para vocês, que apesar de na escola a gente não trabalhar o foco técnico, competitivo, enfim, mas a gente trabalha a iniciação, né, desses esportes, dessa modalidade, para que muitos atletas se despontem, né, professor André? O professor André até tem uma história para contar para vocês, antes da gente dar continuidade, a respeito do rugby, né, professor André? Isso mesmo. Então, esse ano teve também, nas Olimpíadas, teve o rugby, e teve uma das atletas da seleção brasileira que iniciou o rugby no projeto VOR, que é o projeto Vivendo Rugby, que tem parceria aí com a prefeitura, né, professora Carol? Então, algumas escolas da nossa rede desenvolvem aí esse projeto de rugby, e ela iniciou no projeto de rugby nosso e foi para as Olimpíadas. Então, olha só que interessante, né? Ela começou o rugby, ela conheceu a modalidade no projeto, né, professor André? Isso. Desenvolveu a modalidade dentro do projeto e hoje ela já teve a oportunidade de participar da primeira Olimpíada. Né? Hoje não, né? Esse ano, né? Hoje que eu digo, este ano, né? Ela teve a oportunidade de participar da primeira Olimpíada, que pode também ter a oportunidade de participar de muitas Olimpíadas. Exatamente. Né? Então agora a gente já falou um pouquinho sobre as Olimpíadas, a gente já falou um pouquinho sobre as modalidades que nós trabalhamos no segundo trimestre, que estavam presentes na Olimpíada e que também ganharam medalhas, né? Conquistaram medalhas. A gente vai voltar um pouquinho sobre os tipos de esportes que nós trabalhamos e que nós vimos no segundo trimestre. Então acompanhe com a gente lá na tela os tipos de esportes segundo a BNCC. Então, a gente já passou, né, essa questão para vocês lá na primeira aula de jogos, lá no segundo trimestre, né, mas só para a gente estar fazendo essa revisão, dentro da BNCC de 2017, ela classifica os tipos de esportes como esportes de marca, esportes de precisão, aí o que mais, professor André? Técnico combinatório, rede, quadra, parede de rebote, campo e taco.
invasão ou territorial e esportes de combate, né? Então, dentro dessa classificação aí da BNCC, né, a gente observa que tem aí essa divisão dentro dos esportes, né? E pensando nessa divisão, né, a gente segue aí para o próximo slide, aonde ele vai estar falando de cada uma dessas modalidades, né, professor André? Isso mesmo. Então, primeiramente, né, fala no geral do esporte e depois de cada uma dessas classificações. Isso, então a gente pode ver ali, acompanhando no slide, que o esporte como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos, né, ou adversários, regido por um conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações, associações, federações e confederações esportivas, as quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição. Isso, então vocês notam aí que a gente trouxe para vocês uma definição aí, né, dos esportes baseado na BNCC, né, que é a Base Nacional do Comum Curricular, né, de 2017, aonde está abrangendo aí essa questão dos esportes dentro da escola, né, e também essa classificação. Dando sequência, professor André, a gente passa aí para falar um pouquinho sobre cada uma dessas classificações. Então, quando a gente fala de esporte de marca, é um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos, patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo, levantamento de peso e etc. Então, todos os esportes que são caracterizados como esportes de marca, eles têm essa característica, por isso que estão dentro do esportes de marca, tá? Aí, o próximo são os esportes de precisão, que é o conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar ou lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparando-se o número de tentativas que foram realizadas, né? A pontuação estabelecida em cada tentativa, que seja maior ou menor do que a do adversário, ou a proximidade em cada tentativa, também maior ou menor que o adversário, tá? Ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo, mais perto ou mais longe do que o adversário conseguiu fazer com que o objeto chegasse ou alcançasse, né? Então, como nos seguintes casos, a gente tem como exemplos, né, a bocha, o curling, o golfe, o tiro com arco, o tiro esportivo e também alguns outros aí que são definidos como esportes de precisão. Professor André, antes da gente continuar aí com os slides, né, vamos conversar um pouquinho aí com eles, né, a respeito dessa classificação, né, com relação até a gente fazer a relação, né, de quais dessas modalidades que conseguiram medalha nas Olimpíadas, né, professor André? Isso mesmo, então a gente falou aqui desses, a gente teve... Por enquanto a gente falou só dos de marca e do de precisão, né? Isso, aham. A gente teve alguma dessas modalidades dentro de marca e de precisão que a gente ganhou medalha, professor André? Puxa vida, professora Carol, a gente acabou de falar, né? A canoagem, né? E aí, qual que foi? Então, a gente teve a canoagem de velocidade, que conseguiu conquistar a medalha. Isso. Né? E também tivemos... A vela, né? Também tivemos ali a vela, que também teve medalha, conquistou medalha. E também nós tivemos no atletismo, né, professora Carol? Isso mesmo. Então a gente teve aí modalidades nos esportes de marca. Nos esportes de precisão, a gente não teve, eu acho, né? Nos esportes de precisão, a gente não teve nenhuma medalha, né? Então, já que a gente falou das Olimpíadas, né, a gente faz essa relação aí do que a gente trabalhou e quais foram que conseguiram conquistar medalhas. E até pra gente entender, né, professor André, e de repente tentar classificar essas modalidades olímpicas também dentro dessa própria classificação aí da BNCC, né? Isso mesmo. A gente tentar encaixar aí
e de acordo com as definições de cada classificação, a gente tentar ver aonde que os esportes se encaixam, né? Isso mesmo, a gente, né, ter essa ligação aí entre as nomenclaturas, né, as divisões, né, com os nossos esportes. Então seguindo lá, podem acompanhar o nosso próximo slide. Então nós temos os esportes técnico-combinatórios. Então, esses esportes eles reúnem modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios. Então, por exemplo, ginástica artística, ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística, saltos ornamentais e alguns outros, né, também são considerados como técnico combinatório. Muito bem. E a próxima classificação dos esportes, né, é de rede, quadra dividida ou parede de rebote, que foi o que a gente trabalhou nas nossas aulas também, né, professor André, de jogos esportivos no trimestre passado. Né? A gente mesmo, trabalhou alguns esportes de precisão, né, que a gente trabalhou com a bocha e com o golfe. E a gente trabalhou também com alguns esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote, que foram o voleibol, o punhobol e o tênis de campo, né, professor André? Isso aí, também foram trabalhados aí nas nossas aulas no segundo trimestre. Isso. E o que é esses esportes de rede, quadra dividida ou parede de rebote, né? Então, são esportes que reúnem modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Alguns exemplos, por exemplo, desses esportes de rede, né? O voleibol, o vôlei de praia, o tênis de campo, o tênis de mesa, badminton, a peteca, né? E já alguns esportes também de parede, né? Que incluem a pelota basca, o racquetball e o squash. Certo? Então, como a gente fez anteriormente, né, a gente vai estar também aí relacionando, né, nessa classificação que a gente passou para vocês aí, técnico combinatório e parede e rede divisória, né, a gente também teve várias modalidades que ganharam medalhas, né, professora? Tivemos sim, a gente teve o voleibol, também tivemos o tênis de campo, né, professora Carol? Esses dois também E a ginástica artística, que entra no técnico combinatório, né, professora? Esses dois que são de parede de rede e o ginástica, que é do técnico combinatório. Isso mesmo. Então vamos dar continuidade ali à nossa parte teórica, né? Onde a gente vai estar finalizando aí com as outras classificações, que é de campo e taco, né? Que é uma categoria que reúne as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle de bola e assim somar pontos. Por exemplo, o beisebol, criquete, softball e etc. E a última classificação qual é, professor André? É de invasão ou territorial, que é o conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou algum outro objeto, né, a uma meta ou setor da quadra ou do campo defendida pelos adversários. Que pode ser gol, pode ser cesta, pode ser o touchdown, pode ser alguns outros também. O try, né, do rugby. Então, protegendo também simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo, como por exemplo o basquete, o frisbee, o futebol, o futsal, futebol americano, o handebol, o hóquei sobre grama, o aquático e o rugby. Muito bem. Então agora, né, para a gente estar finalizando aí essa parte teórica da nossa aula de hoje, né, professor André? A gente só vai estar fazendo aí mais uma classificação, que é a que está faltando, mas antes disso, a gente também só vai estar relacionando que dentro dessa classificação que a gente acabou de falar,
o futebol foi um dos que ganhou medalha nas Olimpíadas em Tóquio, né, professora André? Isso mesmo, professora Carol. Então, e a última modalidade ali, classificação é o combate. Então, o combate que ele reúne modalidades caracterizadas como disputas nas quais o oponente deve ser subjugado, como técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço por meio de combinações de ações, de ataque e defesa. Então, alguns exemplos de modalidades esportivas dessa categoria são judô, boxe, esgrima, taekwondo e alguns outros. Também relacionando, né, professora Carol, isso, as medalhas, no boxe nós tivemos também medalha aí nas Olimpíadas aí de Tóquio 2020, que aconteceu em 2021. Isso mesmo. Então, só para a gente fechar aí essa parte teórica, né, a gente só percebe que na maioria das classificações dos esportes a gente teve alguma medalha brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, né, professora? Isso mesmo, professora Carol. Então, né, sendo que foram 21 medalhas no total, então teve aí algumas delas que foram contempladas aí em alguma dessas categorias. Isso mesmo. E para a gente encerrar aí a nossa aula de revisão dos jogos esportivos, a gente vai estar fazendo algumas atividades práticas aí também com vocês, rapidinho, para a gente estar relembrando do que a gente já fez aí no trimestre. Então a gente vai organizar aqui o espaço e a gente já retorna com as atividades práticas da aula de hoje. Bom, pessoal, então para a gente recapitular um pouquinho aí algumas atividades práticas, né, das modalidades de rede que a gente fez no trimestre passado, que foi o voleibol, o punhobol e o tênis de campo, a gente vai fazer uma atividade de cada, né, professor André? Isso aí. E a gente convida vocês aí para realizar com a gente. Então aqui eu vou explicar qual é a atividade e o professor André vai realizar. Então do voleibol a gente vai fazer a atividade que é o seguinte: vai dando toque com a bola, lembrando de fazer aquele triângulo com a mão, né? Vai dando toquinho com a bola, controlando a bola, chegou perto do balde, realiza uma manchete e tenta acertar a bola dentro do balde. Quase, professor André. Vai do lado. Mais uma vez. Faz uma chance. Vai lá. Vai dando toquinho, né? Em movimento, chega perto do balde, realiza a manchete. Opa, foi na trave. De novo. Muito bem. Agora, foi por pouco. Agora, esse foi o exercício de voleibol. O exercício de punhobol, professor André, a gente vai fazer o seguinte: você vai lançar a bola para cima com as duas mãos, realizar o movimento da rebatida com o braço direito, lembrando que a bola bate na altura do antebraço, né? Aqui, punho e antebraço, com a mão fechada e para cima, né? Não de lado, a mão direcionada para cima, né? Para o alto. Então vai rebater com o direito, deixa quicar e depois rebate com o esquerdo, professor André. Lanço com o direito, quica com o esquerdo. Deixa quicar, direito, deixa quicar, esquerdo. Deixa em movimento, professor André. Em movimento, andando pelo espaço que vocês têm aí. E aí tem que acertar o balde também, professora Carol? Não, professor. No rosto. Bem que é de plástico essa bola, né? Essa atividade ela tem duas variações. Primeiro a gente faz sem acertar o balde e depois acertando o balde. Eu já querendo antecipar a atividade, né? Agora você vai fazer acertando o balde, professor. Então, beleza. Eu lanço pra cima, deixo ficar. Isso, olha lá. Um braço, lembrando que a gente trabalha sempre os dois braços, né? Então, sempre. Tanto o braço direito como o braço esquerdo, independente se a gente é destro ou canhoto. E agora, pra gente finalizar, professor André, vamos colocar o nosso balde aqui, coloca a nossa bola aí dentro do balde, a gente vai pegar a bolinha de tênis, né, ou a bolinha de papel que vocês tenham aí na casa de vocês, e a gente vai realizar aquela atividade do tênis, professor André, que a gente dava a mão e a gente tinha que jogar a nossa mão, o nosso braço aqui é a rede, então, certo? O braço é a rede e a gente tem que jogar de um lado pro outro da rede a bolinha de tênis com a mão, né? Isso, então, a raquete é a nossa palma da mão, na verdade, né? Então, primeiro, vai deixar quicar uma vez, tá, professor André? Tá. Então, ó, rebate, rebate. Olha só, hein? Opa, e aqui a gente quica. Um morrinho artilheiro aqui, Tem um obstáculo aqui na nossa sala, professor André. Vamos fazer agora com o outro braço? Vamos, agora com a esquerda. A gente dá as mãos direita agora e
Joga com a esquerda. Lembrando sempre de alternar, né? De fazer o exercício tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Vamos lá, deixa quicar e rebate. Ixi! Quase que não passou na rede, professor André. Ainda bem que essa rede se mexe, né, professora Carol? Ainda bem que a rede sai do lugar, né? A gente acompanha aqui o nosso jogo. Beleza. Muito bem. Agora vamos tentar finalizar, professor André, só não deixando a quicar a bolinha. Sem deixar quicar a bolinha. Então com a mão esquerda agora, como a gente tem a mão direita a dominante, mas a gente tem um pouco mais de controle. Então, sem quicar. Opa! Ó, já joguei a bolinha lá fora de cena já. Já? Mas lembrando que a ideia, né, é a gente estar fazendo esse controle da bolinha sem deixar quicar e também realizar esse movimento tanto com a mão direita como com a mão esquerda, né, professor André? Isso mesmo. Então, muito bem. A gente retomou aí na prática algumas atividades que nós realizamos no decorrer do trimestre e a gente vai deixar para vocês uma tarefa de casa. Então, ó, acompanhem com a gente lá no slide e anotem lá o que vocês vão precisar fazer de tarefa de casa. Então, vocês vão anotar aí no caderno de vocês as atividades que vocês mais gostaram de praticar da ginástica e dos jogos esportivos. Então, a ginástica a gente trabalhou no primeiro trimestre e os jogos esportivos no segundo trimestre. Aí vocês vão anotar aí essa tarefa de casa e vão realizar. Bom, pessoal, e para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai estar mostrando aí para vocês algumas fotos e alguns vídeos de estudantes que realizaram algumas atividades de ginástica e de jogos esportivos, né, professor André? Isso mesmo. Então, os professores encaminharam para a gente essas fotos e vídeos, a gente vai passar aí para vocês. Então, esperamos que vocês tenham gostado das nossas atividades da aula de hoje e convidamos vocês a acompanhar a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Gigante, ó. Legal, né, professor? E professora? Nossa, foi muito legal fazer isso. Nossa, muito legal. Você faz de novo. Criança... Lançar a bolinha com a mão esquerda e segurar com a mão esquerda. Número 5. Lançar o lenço com a mão direita e segurar com a mão direita. Difícil fazer essas atividades de circo, né? Quem que estourou? Você não vai cair. Ali é a maior feira das rosas que tem. Ai, não, de novo não. Ai. Não, só pegar. Vamos brincando.
cá. Oi.